Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus, a palavra que o Senhor nos traz a comunhão para ler, o Santo Evangelho reportado por Lucas, no capítulo 4. Lucas, capítulo 4. A partir do verso 14 até o final do parágrafo. Lucas 4, começando no verso 14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. E diziam: Não é este o filho de José? E ele lhes disse: Sem dúvida, me direis este provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Capernaum. E disse: Em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, como o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome, e a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a Sarepta de Sidom, a uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o Sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira, e levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até ao cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Ele, porém,
passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Capernaum, cidade da Galileia, e os ensinava nos sábados, e admiravam a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Até aqui, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Irmãos, aqui ficou registrado estes acontecimentos com Jesus, quando veio a Nazaré, onde ele fora criado, porque Jesus nasceu em Belém, como todos sabemos, numa época de um censo decretado pelo governo de Roma, e cada um tinha que ir na sua cidade das origens. E como Jesus veio da linhagem de Davi, tanto do lado de Maria como também de José, e eles eram da linhagem de Davi, a cidade dos ancestrais era Belém, e eles foram para Belém. E lá Jesus nasceu, como todos sabemos, não tendo lugar nas estalagens, nos lugares próprios. Ele nasceu no arrabalde da cidade, numa manjedoura, um lugar para animais, e ali nasceu o Filho de Deus. Depois, fugindo da ira de Herodes, foi menino ainda, levado pelo pai e a mãe para o Egito, e ficou no Egito um período. Na Bíblia não diz, nós não sabemos exatamente, mas supõe-se que já perto da adolescência, ou ainda menino, mas já grande, o anjo do Senhor anunciou a José: pode voltar para Israel, porque estão mortos aqueles que procuravam a morte do menino. Irmãos, procuremos o bem dos outros, procuremos a paz, vamos usar do amor de Deus no nosso coração. Quem busca a paz para os outros, encontra a paz para si. Quem ama os outros, Deus o ama. Quem procura o bem dos outros, o bem vem na sua casa, na sua família. Mas quem quer o mal dos outros, procura o mal. Como Herodes procurava matar o menino, veio a morte para ele. Glória ao nome do Senhor, e a vida para o menino crescer e se tornar homem e cumprir a sua missão redentora, que ele veio para isto. Então, irmãos, quando voltaram, foram para Nazaré. José tinha a profissão de carpinteiro e ensinou o filho, que adolescente, moço, jovem, tornou-se carpinteiro também. Tem lugar nas Escrituras que designa Jesus, filho do carpinteiro, e outro ponto, Jesus, o carpinteiro, pois era a profissão dele. E Nazaré era a sua cidade. Depois que ele se batizou, ele começou pela região mais ao norte a dizer quem ele era e para o que ele tinha vindo, e fez muitos milagres. E chegou o dia que ele veio para Nazaré e foi na sinagoga. Sinagoga era a casa de oração dos judeus. A palavra sinagoga significa local de reunião, local da assembleia, congregação. Pode ser traduzido que sinagoga é o lugar de se congregar. Então nós temos até hoje as sinagogas judaicas,
que significa congregação judaica. E tinha um formato muito próximo, irmão, do que hoje nós temos nas casas de oração. O local do púlpito era um pouco mais no meio e rodeava as duas partes, também mulher para um lado, homem para outro. Tinha o lugar dos principais e tinha os rolos dos livros, não havia o papel ainda sido inventado, não tinha as escrituras num volume chamado Bíblia como temos hoje. Aliás, ainda não tinha o Novo Testamento, que estava por surgir ainda, quando Mateus, que acompanhava Jesus, também Pedro, que acompanhava Jesus, e Marcos foi o secretário de Pedro, escreveu um evangelho. E João, que era o discípulo amado, escreveu outro evangelho. Depois, mais tarde, Lucas, que não foi discípulo de Cristo e nem conviveu, pois era muito criança. Ele foi depois discípulo de Paulo, o companheiro de Paulo, mas diligentemente ele percorreu todos os lugares onde Jesus esteve, consultou os que eram vivos ainda do tempo de Jesus, consultou, diz a história, irmãos, e deve ser verdadeiro isto, consultou muito Maria, mãe do Senhor, e com detalhe, com rigor, com muito cuidado, ele escreveu para alguém que ele chamava de excelente. O título de excelente é para alguém nobre. E, irmãos, ele dizia: ó excelente Teófilo. Irmãos, se alguém descobriu, não sabemos. Eu nunca vi quem foi esse Teófilo. E os historiadores não falam também quem era este excelente Teófilo, que Lucas, ele era médico, e com todo cuidado, com todo zelo, como um médico cuida de um paciente, ele cuidou de escrever um evangelho e o livro dos Atos dos Apóstolos, que foi o relato do início da igreja. E no início dos dois ele diz: ó excelente Teófilo, eu procurei com muito zelo, com muita diligência, escrever-te as coisas importantes que aconteceram ultimamente. E ele fez o evangelho, que tem o seu nome, e o livro dos Atos dos Apóstolos. Irmãos, quem foi Teófilo não sabemos, mas sabemos que Teófilo, do grego, significa amigo de Deus. Theo, Deus, filo, aquele que se inclina, aquele que busca, aquele que quer amizade com Deus. Teófilo, portanto, e excelente, é aquele que se faz amigo de Deus. A palavra diz: quem se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus, mas quem for inimigo do mundo é amigo de Deus. Irmãos, no domingo de manhã, esta multidão aqui presente, e certamente uma multidão ouvindo à distância por todos os rincões do Brasil e no exterior, e alguém, quem sabe dentro de um caminhão, quem sabe alguém no hospital, quem sabe alguém onde estiver, o Senhor hoje por esta palavra te diz: ó Teófilo, você é excelente na minha obra, glória ao nome do Senhor. Deixamos o mundo, não somos amigos do mundo, mas somos amigos de Deus. Esta irmandade, todos Teófilos, visita que está aqui. Se você veio aqui, é porque amou mais a Deus do que o mundo. Você é excelente para Deus.
Glória ao nome do Senhor. Procure abraçar com esta fé, procura servir a Deus. Então, irmãos, Lucas, com grande diligência, escreveu que Jesus, chegando na sinagoga num sábado, ele se assentou do lado dos homens, não na cadeira dos principais, não se mostrando. E o rabino, o ministro judaico, era aberta com cânticos, com oração, e depois tinha a hora da palavra. E na hora da palavra, um dos nobres ali, um dos principais, poderia se levantar, como é na congregação. E naquele sábado, se levantou Jesus. Tinha a tribuna, uma mesa, tinha a arca dos rolos dos livros, porque naquele tempo, como estava dizendo, não tinha o papel, não tinha o volume do Velho Testamento compacto. Tinha os livros, o Pentateuco, lá dos primeiros livros, 5 livros do Velho Testamento, os profetas, os salmos, e cada um num rolo de pergaminho, que naquela época, irmãos, eles iam emendando. O pergaminho era a pele de cordeiro, de ovelha, bem trabalhado para ficar fininho e poder escrever à mão com pena de ave mesmo, com um biquinho para escrever, tinta, e escreviam. Os copistas copiavam para ter outros volumes para outra sinagoga, para outra. Então tinha os rolos dos livros, e era enrolado num cilindro de madeira trabalhado, mas como um pedaço de um cabo de vassoura, à direita e à esquerda, e era desenrolado e lia-se. O hebraico é escrito da direita para a esquerda. Irmãos, quando Jesus vinha, o rabino pegou de entre os pergaminhos ali, os rolos, e pegou o rolo do livro de Isaías e entregou para Jesus, e sentou na sua cadeira. Jesus, perante a sinagoga, abriu o rolo do livro e leu. Naquela época não existia capítulos e versículos, era continuado como uma carta manuscrita. Mas hoje, por bênção de Deus, na Idade Média, Deus permitiu que os tradutores, os capuchinos, os monges que faziam as traduções, foram iluminados para colocar capítulos ou dividir em capítulos e versículos. E hoje nós sabemos que o lugar que Jesus leu é o que está hoje no capítulo, salvo erro, 61 de Isaías. A Irmandade leia em casa. É necessário que leiamos a Bíblia, irmãos. É necessário conhecer a riqueza que está neste sagrado livro. São elas, e guiados por elas, irmão, que vamos encontrar a verdade, alimentar a nossa alma e ter a vida eterna. Então Jesus abrindo todos, é como pegar a Bíblia e dizer: irmão, nós vamos ler, não é bom fazer isto, mas às vezes alguém fez, vamos ler aqui onde abriu e ler. Jesus fez isto, mas ele era a palavra, ele era o Filho de Deus, ele era o Salvador do mundo. Então abriu e leu o que abriu, e ele leu estas palavras: o Espírito de Deus, do Senhor, está sobre mim. Era ele, irmão. Ele me ungiu para evangelizar os pobres. Ele enviou-me para curar os quebrantados do coração. Irmãos, isto foi escrito, revelado pelo Espírito Santo para Isaías, quase 700 anos antes. Estavam aqueles rolos, todos conheciam, todos liam, sabiam desta profecia, mas não sabia quem e sobre quem
o Espírito do Senhor pairava para fazer todas estas obras. E ele então disse: o Espírito do Senhor é sobre mim, me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados do coração, para apregoar liberdade aos cativos, para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos oprimidos e para anunciar a salvação, o ano aceitável do Senhor. Cerrou o livro, entregou para o ministro e foi sentar no lugar dele. Silêncio. Que é isto? O Espírito do Senhor está sobre ele. É ele o Messias. É ele o enviado pelo Pai. É ele que vai dar salvação à humanidade. É ele que vai libertar os oprimidos e cativos do diabo. É ele o Messias que nós estamos aguardando. Glória ao nome do Senhor. Então, ninguém mais olhou onde estava o ministro, mais ou menos no meio. O olhar de toda a congregação se voltou para Jesus. Então ele falou: vocês estão me olhando? Hoje se cumpriu esta profecia. 600 e tantos anos se passaram, mas hoje o que Isaías escreveu lá atrás, pelo Espírito Santo, está aqui entre vós o cumprimento dessa profecia. Então eles entenderam que estava ali mesmo o Salvador. Irmãos, a salvação está tão perto de cada um de nós. O Senhor hoje habita dentro do nosso coração. Ele é o teu Salvador, Ele é o nosso remidor, é Ele que dá alívio ao oprimido. Quem sabe algum irmão veio nesta manhã: Senhor, eu vou congregar, mas não suporto a opressão que está sobre mim. O Senhor veio para libertar, que esta opressão saia da tua mente e do teu coração, em nome do Senhor Jesus, pois Ele está dentro do teu coração. O teu coração, o meu, o nosso coração é o templo para a habitação do Senhor. E aí em seguida, irmãos, a multidão ficou ávida. Agora nós vamos ver milagre. Eu ouvi falar que ele curou o cego, eu ouvi falar que ele deu ordem para o paralítico, e o paralítico vinha carregado na cama e saiu andando e carregando a cama que o carregava. Quem sabe ele vai fazer um milagre, quem sabe ele vai fazer aqui agora alguma obra grandiosa para nós assistirmos. Mas o Senhor, de onde estava, falou de novo com toda a congregação: eu sei o que vocês estão pensando. Já que você é o médico, então mostra a tua capacidade. Cura-te a ti mesmo. Nós te conhecemos. É filho de José. É um homem que, moço na verdade ele era, mas enfim, que nós sabemos aqui a oficina onde trabalhava como carpinteiro. Agora deixou de ser carpinteiro, é um feitor de milagres. Faça um milagre aqui. Eu sei que vocês estão pensando isto, mas não vou fazer nenhum milagre aqui. Nenhum profeta é benquisto, bem recebido na sua própria terra, na sua própria cidade, na sua própria pátria. No tempo de Elias, havia muitas viúvas dentro de Israel, mas Deus não enviou Elias para nenhuma viúva judia ou israelense. Enviou em Sidom, que é a terra que pertence ao Líbano hoje, irmãos. Deus enviou Elias lá entre os cananeus,
em Sarepta, onde tinha a viúva, lá em Sidom, ela foi liberta. Nos dias de Eliseu, muitos leprosos haviam dentro de Israel, mas Eliseu não limpou, não curou nenhum leproso de Israel. Ele veio para tirar, ele foi, ou melhor, veio o próprio Naamã, mas a obra foi realizada de limpeza e de libertação com Naamã, que era o general sírio. Quando disse isso, eles entenderam, irmãos, que Jesus estava dizendo que não ia fazer milagre ali, e que ele veio para quem cresce nele, não só de Israel, mas das outras nações e povos do mundo inteiro, de toda a raça, tribo, nação e língua. Ele anunciou isto. Ele sabia que um dia mais adiante haveria nações a serem descobertas, haveria povos que iam buscar a sua misericórdia, e ele se apresentaria, ele faria a obra, ele cumpriria esta profecia, abençoando o oprimido, o pobre, o órfão, a viúva, libertando da opressão do pecado, trazendo salvação, anunciando o Evangelho, a boa nova, a boa notícia, que tem vida depois da morte deste corpo. Glória ao nome do Senhor. Para isto ele veio. Quando entenderam isto, que ele estava dizendo que não ia fazer nada, e que ali tinha incrédulo, e que nem eram dignos de receberem a salvação, irmão, imediatamente o Espírito que neles operava se manifestou, e eles se levantaram, se arremessaram contra ele, o agarraram e o arrastaram para fora. E nesta fúria e nesse espírito de ódio, enfim, irmão, de maldade, veio a ideia da morte. Por isto, irmãos, cuidado alguém que tem ciúmes, que tem inveja. É um problema, é o início de um processo que pode progredir para um ódio, e do ódio o plano de morte, porque a pessoa que se deixa levar por esses espíritos, cada vez vai piorando mais. Quem se inclina para Deus, quem é um Timóteo espiritual, vai melhorando a cada dia. As obras, o amor, o testemunho, a forma de servir a Deus, cada dia progride para chegar à estatura de varão perfeito. Mas quem começa a degringolar para o que é mal, para o que é errado, começa a falar palavras duras, depois vem xingamentos, depois vem ali o ódio, e depois do ódio vem o espírito de assassinato, de tirar a vida. E aquele espírito gerou isto na multidão. Vamos matá-lo, vamos. Arrastando o Senhor e levaram no lugar da cidade que tinha um precipício, e disseram: agora nós chegamos lá, empurramos ele e vamos matá-lo. O Senhor foi levado enquanto permitiu que o levassem. Mas a hora que chegou na beira do precipício, olha o que diz aqui a palavra, irmão. E levando-o, expulsaram da cidade, e o levaram, o carregaram até o cume do monte que está na cidade deles, para dali o precipitarem. Mas quando chegou o momento, cadê o homem? Cadê Jesus? Olha, irmão, ou o Senhor cegou-os, ou o Senhor se fez invisível para eles. O Senhor foi passando pelo meio deles, ninguém viu, e o Senhor foi embora,
e eles ficaram decepcionados, frustrados no plano maligno. Irmãos, nesta manhã, perdoe, irmãos, nesta manhã, o Senhor manda esta palavra, e temos a fé que ela não vem em vão, ela vai se cumprir na vida de cada um de nós. Quem está ouvindo esta palavra, onde você estiver, e ainda não abraçou com a graça o médico de alma, o Salvador da tua alma, te ama e veio para te libertar da morte e da opressão do inimigo da tua alma. O Senhor te abraça como Salvador, abraça o teu Salvador também. E nós, irmãos, que como o Senhor foi perseguido, tentado pelo inimigo, o inimigo continua tentando cada um que procura servir a Deus, de uma maneira ou de outra. Ele quer nos ver cair desta graça, ser precipitado de volta para a morte. Mas, irmão, irmã, creia na palavra de Deus. O Senhor vai te blindar, o Senhor vai te esconder dos olhos do teu adversário. Glória ao nome do Senhor. Onde a irmã trabalha, onde o irmão trabalha, na tua viagem, no estudo, na universidade, onde quer que o irmão e a irmã for, o Senhor te esconderá dos olhos do adversário. Você vai entrar e sair. O inimigo quer te precipitar da graça, mas ele não te achará, ele não te verá. Glória ao nome do Senhor, pois o Senhor te esconderá. É esta palavra. Deus seja louvado. Com uma oração vamos agradecer a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Glória, glória ao teu nome. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Nosso eterno Deus, Aleluia. Criador dos céus e também da terra, Criador nosso também, e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Agora, numa oração de agradecimento, nós te rendemos graças a Ti, porque Tu és bom e a Tua benignidade dura para sempre. Aleluia. Te rendemos graças sempre, em primeiro lugar, pela obra redentora e pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluia. Te rendemos graças também neste dia, porque nos concedeu mais um dia de vida, e por esta preparação maravilhosa de estarmos na Tua presença, louvando o Teu nome na beleza da Tua santidade. Aleluia. Te rendemos graças porque esse santo culto foi aberto no nome do Senhor Jesus Cristo e abençoou nós aqui nesta manhã. Cercou nós com os Teus anjos. Aleluia. E a Tua presença junto de nós, que faz toda a diferença, Senhor, nos alegrou nesta manhã. Te rendemos graças porque abençoou o Teu servo ancião na presidência. Oh, Deus. Te rendemos graças pelos hinos, pela oração elevada, pelos músicos que Tu preparou, pela Tua filha organista que tocou e por todos que cooperou também para o bom andamento desse santo culto. Aleluia. Te rendemos graças pela nossa querida irmandade aqui juntos, reunidos, aqueles que estão à distância também, por tudo, Senhor, que nos proporcionou nesta manhã. Aleluia. Porque, Senhor, viemos aqui, alguns atribulados, angustiados, aflitos, mas está saindo liberto, Senhor, na Tua presença. Glória ao Teu santo e bendito nome.
Acima de tudo te rendemos graças pelo conselho santo da Tua palavra, Senhor. Oh, Deus. Palavra essa maravilhosa, inspirada, Senhor, nos ensinou com amor, também, Senhor, nos orientou. Conserva esta santa palavra, Senhor, nos nossos corações. Amém. Nos guia e cega, Senhor, o nosso adversário. Aleluia. De maneira que ele não venha nos encontrar. Amém. Livra-nos do mal e protege o teu povo debaixo das tuas asas. Amém. Assim, bondoso Deus, despede todos nós, cada um para os seus destinos. Guarda todos nós debaixo do teu paternal cuidado. Amém. Dá mais um hino para cantarmos, e em tudo e por tudo somos agradecidos a ti. No nome santo e sagrado do Senhor Jesus Cristo, teu Filho, que é bendito eternamente. Amém, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado. Tem o hino ou não? Foi chamado o hino 23. Aleluia. Glória a Jesus.
Aleluia. Deus que abençoe a todos e que a paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça de Jesus Cristo e a sua fé e os benditos conselhos da palavra permaneçam em nossos corações.